Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo Harmonia Hormonal, como eles afetam a nossa saúde. Os hormônios são como comandantes-chefes do nosso organismo. Os hormônios, eles emitem ordens e também coordenam as funções vitais. Você pode entender os hormônios como sendo um sinal de trânsito. Os hormônios podem acelerar, desacelerar e até mesmo parar reações bioquímicas que são vitais para o nosso bom funcionamento. Agora que nós vimos um pouquinho a respeito das características dos hormônios, eu quero mostrar para vocês um exemplo de um funcionamento hormonal para que você entenda ainda mais o que são os hormônios. Vejamos. Após uma refeição, ocorrerá alterações metabólicas no nosso organismo. Essas alterações metabólicas estão relacionadas com o processo da digestão dos alimentos e, posteriormente, a absorção dos alimentos. Na absorção, os nutrientes serão transitados do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea. Isso vai fazer com que ocorra a elevação da concentração de glicose plasmática no sangue. Elevando a glicose plasmática, esse excesso agora de açúcar no nosso sangue vai ser um estímulo para o funcionamento de uma glândula. Essa glândula é o pâncreas. Estimulando o pâncreas, então, por causa do excesso de glicose na corrente sanguínea, se nós fizermos um corte nesse pâncreas e der uma analisada na sua histologia, nós vamos ver que no pâncreas existem as células que nós chamamos de células beta-pancreáticas, cuja função dessas células seria a secreção da insulina. Então, recapitulando, após o processo da absorção, ocorreu a elevação da concentração de glicose plasmática. Esse excesso agora de glicose estimulou células beta-pancreáticas. Estas células têm como função secretar a insulina. A insulina agora vai ser lançada na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, a função da insulina seria diminuir a concentração de glicose plasmática. Para onde que está indo a glicose que estava na corrente sanguínea? Essa glicose vai ser conduzida da corrente sanguínea para o interior da célula. No interior da célula, a glicose agora vai ser convertida em energia na forma de ATP, principalmente por causa de uma organela chamada de mitocôndria. Agora que nós vimos um pouquinho a respeito do funcionamento de um hormônio, nós vamos ver como ocorre o equilíbrio hormonal. Nós podemos entender que o equilíbrio hormonal tem como função manter a homeostasia do nosso corpo, ou seja, o equilíbrio dinâmico das funções vitais. Entendam que os hormônios são como um balé ou uma orquestra sincronizada atuando para aumentar, diminuir ou até mesmo parar reações bioquímicas fundamentais para o nosso funcionamento. Vamos ver a atuação de outros hormônios importantes. Vamos falar a respeito do cortisol. O cortisol, juntamente com a adrenalina, são hormônios que são elevados à sua produção e síntese durante situações de estresse. Perceba, um pico de cortisol pode até ser importante em uma condição desafiadora. Imagina uma prova, um teste importante que você precisa fazer. Obviamente, o seu corpo precisa estar concentrado e a sua mente atenta naquela tarefa, que requer um grau de exigência. Veja bem, um pouco de cortisol, beleza, ok,
é necessário e vai fazer bem para uma atividade em específico. Porém, se a pessoa continuar em situações estressantes por um longo período de tempo, isso vai indicar o seguinte: o cortisol vai ser secretado continuamente. Este é o problema. O excesso de cortisol e a liberação contínua de cortisol vai fazer com que ocorra alterações significantes no seu funcionamento, no funcionamento do seu organismo, para ser mais específico. Esse excesso de cortisol vai levar a alterações no padrão de sono, diminuindo a quantidade e a qualidade do sono, altera também a pressão arterial, elevando a pressão arterial e também vai prejudicar o controle do seu peso. Esses fatores vão prejudicar o funcionamento do seu organismo de forma global. Um outro hormônio que eu gostaria de falar para vocês é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, a gente fala muito a respeito dele durante a infância e uma fase da adolescência, onde, por ação do hormônio de crescimento, a criança e o adolescente vai gradualmente aumentando de tamanho, ou seja, ele vai crescendo. Porém, saibam vocês que até na fase adulta, nós ainda continuamos a secretar o hormônio do crescimento, obviamente em menor quantidade. Qual seria a função do hormônio do crescimento na fase adulta pós o período de crescimento? Este hormônio agora na fase adulta vai atuar para situações de reparo e também de manutenção do tecido. Vamos falar também a respeito dos hormônios sexuais. Quem seriam os hormônios sexuais? A testosterona para os homens e o estrógeno para as mulheres. Esses dois hormônios desempenham diversas funções no nosso organismo. Uma função muito lembrada dos hormônios sexuais seria no papel da reprodução, que vai auxiliar na perpetuação da espécie. Porém, a ação dos hormônios sexuais vão muito além de permitir apenas a reprodução. Os hormônios sexuais estão envolvidos no humor, no bem-estar e até mesmo na saúde dos ossos. Agora que nós vimos a respeito da função de alguns hormônios, nós precisamos entender que um estilo de vida saudável vai facilitar a produção dos hormônios. Vamos ver, portanto, que o estilo de vida saudável que você adota é fundamental para manter o equilíbrio hormonal e, consequentemente, a sua saúde. Algumas práticas que você deve adotar como estilo de vida saudável. Uma prática muito importante seria uma alimentação equilibrada. E diga-se de passagem, a alimentação equilibrada é a base para a manutenção da sua saúde. Uma alimentação equilibrada é aquela alimentação onde o seu organismo vai receber vitaminas, carboidratos complexos, proteínas magras, além de verduras, frutas e também legumes. Você mantendo uma dieta equilibrada, você vai regularizar a formação, a secreção e a síntese de hormônios. Além disso, vai prover o seu organismo de energia para manter as suas atividades diárias. Essa energia, inclusive, pode ser utilizada para as atividades físicas, um outro hábito saudável que as pessoas devem adotar. As atividades físicas trazem inúmeros benefícios para o nosso organismo. Inclusive, por meio das atividades físicas, ocorre a secreção de diversos hormônios. Esses hormônios estão envolvidos no bem-estar da pessoa, na qualidade do humor, do sono e também da motivação. Algo que nós não podemos esquecer, que indiretamente está relacionado com
uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas seria o sono e também o descanso. O descanso, nós não podemos abrir mão de um período de descanso. O descanso é essencial para garantir a nossa saúde. E durante o sono ocorre a produção de hormônios essenciais que vão manter estável a nossa saúde. Agora que você já aprendeu o que é um hormônio, como os hormônios funcionam e quais são as importâncias dos hormônios para manter a sua saúde, se possível, você pode consultar um endocrinologista. Este profissional é especializado no estudo dos hormônios. Monitorar os níveis hormonais e identificar equilíbrios é vital para garantir uma saúde equilibrada. Se esse vídeo contribuiu de alguma maneira com o seu conhecimento, não esqueça, deixe aquele like se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!